Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre para mim é um grande privilégio quando a gente pode sentar junto e ter uma conversa ao redor da palavra de Deus com o intuito de glorificar a Jesus Cristo e esse ressuscitado. Veja que a palavra de Deus tem se manifestado em nossos dias através de Malaquias capítulo 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. Veja, trazendo Jesus Cristo, a palavra feita carne, para manifestar as sementes eleitas que estão sobre a terra desse último dia. Muitas pessoas, elas conhecem a mensagem como aqueles fariseus do passado. Eles conhecem por aquilo que leram. Veja, o fariseu do passado sabia que havia um Deus, sabia quais eram os mandamentos que ele deveria guardar para manter sua vida religiosa. Eles conheciam quais os padrões e valores morais, porque eles tinham que ser uma pessoa moralmente correta, seus pais corretos, seus avós corretos, seus bisavós corretos, até a quarta geração. Veja, muitas pessoas pensam que vida cristã é a vida moral apenas. E com isso eles invalidam a cruz, o Calvário, a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Veja, se algum homem conseguisse chegar à perfeição ou ser justificado através das obras da lei, Jesus morreu em vão. Mas na verdade, Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz para pôr fim ao assunto do pecado, para quebrar o poder da morte, para quebrar o poder da sepultura, para quebrar o poder de Satanás, para nos livrar dos nossos pecados, das nossas ofensas. Derramou seu sangue inocente. Veja, para que eu e você pudéssemos receber a vida que estava no sangue e, por conseguinte, através da graça, sermos justificados e, através da graça, sermos santificados e, através da graça, sermos batizados com o Espírito Santo, para que Jesus venha viver dentro dos nossos corações. Esse sempre foi seu plano. Veja, Zoe, vida eterna. Aquele fariseu, ele tinha religião, ele conhecia a Deus pelo que ele tinha lido, mas quando a palavra se tornou carne, ele chamou Jesus de demônio, ou Beelzebul, chefe dos demônios, e assim por diante. Ele não podia enxergar a palavra manifestada, porque muitas vezes as pessoas discutem coisas, formam suas denominações, criam barreiras por causa de interpretações daquilo que está escrito. Porque enquanto está no papel, isso pode ser questionado, cada um pode ter o seu ângulo de ver aquilo e assim por diante. Mas quando está manifestado, veja, aquilo tem primeiro o objetivo de manifestar a semente que está em nosso coração. Porque a palavra de Deus é viva, veja, viva, então ela se manifesta, se faz carne, viva e eficaz. Veja, sua eficiência está justamente nesse ponto, em revelar o que está em nosso coração. Veja, a palavra manifestada, feita carne. Então, quero ler uma escritura em Gálatas capítulo 4, onde está escrito no versículo 4 até o versículo 7. Veja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, quando a palavra é manifestada e ela enxerga a escritura que está se cumprindo, de acordo com a profecia, de acordo com o que está escrito, e vê a manifestação daquela palavra vindicada, provada, com sinais, com maravilhas, com a exatidão profética, com a exatidão doutrinária, sem acrescentar nem tirar nada. É isso que faz a semente reconhecer realmente quem ela é, porque Jesus disse, veja, que minhas ovelhas vão me reconhecer através da palavra. Veja, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Veja, nós estávamos em seus pensamentos, éramos um atributo, deveríamos ter vindo pela palavra falada, mas o plano tomou um outro curso e Deus fez com que a sua vontade, com que a vontade permissiva trabalhasse para que a vontade perfeita fosse cumprida. Você vem ao mundo como uma semente, veja, e ao ouvir a palavra, aquela semente vem para fora
e você é colocado no corpo de Cristo. Veja, e porque sois filhos, não porque seremos ou nos tornamos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, como aquela águiazinha lá no galinheiro, você reconhece que lá em meio ao esterco, cercado por uma barreira denominacional, você sabe que aquela galinha não é sua mãe, aquele galo não é seu pai, aqueles pintainhos não são seus irmãos. Mas se aquela grande mãe águia, que você ouviu o chamado e você olhou para cima, com a qual você se identificou, aquele é o seu pai. Veja, assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então nós estamos lá, veja, com toda a nossa herança, porém, longe dela, longe das promessas, longe da comunidade, escravos no meio denominacional. Veja, mas Deus sabia que tinha plantado uma semente. Veja, Ele é o bom pastor que vai buscar a última ovelha da parábola das 100. Então, na mensagem do selo da Páscoa, falando sobre esse ponto, sobre vida, sobre zoe, sobre vivificar a palavra, veja, observe a vida de Deus, o qual no grego era chamado de zoe, movendo através deles e neles, vivifica suas mentes em sua palavra. Mormona disse na mensagem, o Éden Satânico, parágrafo 99, que o Espírito Santo não é tanto manifestações, porque até os falsos têm manifestações em seu meio, cura, profecia, expulsam demônios e assim por diante. Mas o Espírito Santo, ele é ação em você, vivificando todo o seu corpo, seus olhos, sua mente, seu corpo e assim por diante. Sim? Veja, agora deixe-me dizer isso, deixe-me dizer aquilo que é também agora. O Espírito de Deus que move entre o povo, vivifica a mente da pessoa para a promessa de Deus. Veja, eu e você, como pessoas comuns, estávamos perambulando por esse mundo, peregrinando, de igreja em igreja, mas praticantes de iniquidade, sem condições de obedecer a palavra, muito menos de entendê-la, mas sabíamos que havia algo errado naquelas pregações, naquele tipo de manifestação, naquelas músicas, naquele ritual, naquelas tradições. Não sabíamos explicar, mas sabíamos que algo estava errado. Veja, então diz o profeta, veja, quando aquela águia encontra a atmosfera certa, o clima certo, veja, quando ele vê realmente a manifestação do poder de Deus, veja, a exemplo do que faz o sol esquenta a terra, causa uma evaporação, cria uma atmosfera. O mesmo que o Espírito Santo fazia em Gênesis, pairando sobre as águas. Logo ele separa as águas, logo o sol começa a brilhar, causa uma evaporação, cria uma atmosfera de umidade, de calor. Veja, para fazer com que a semente germine. É o que a gente procura fazer nos cultos, criar uma atmosfera, criar uma umidade, uma evaporação, vamos dizer assim, para que a semente possa brotar. Então veja, você, um atributo na mente de Deus, 124, veja, que se torna a palavra falada. Veja, diz o Mombrana, deixe-o entrar sob a atmosfera de Deus uma vez. Ele cita aqui uma pessoa hipotética, né? John Doe, saberá quem é seu pai. Acabei de ler em Gálatas. Você olhará para cima, você saberá quem é seu pai. Sim, exatamente como aquela águia reconheceu quem era sua mãe. Veja, ele tem que ver isso. Só que John Doe, né, uma pessoa hipotética, é um atributo de Deus, ou seja, um pensamento, uma semente, sim, que se torna a palavra falada. Então, quando você ouviu a palavra, ela vivificou a semente que estava em seu coração. E você então, vamos dizer assim, Deus endireita o que deveria ter acontecido em Gênesis. Você deveria ter vindo pela palavra falada? Sim? Veja, e então o Espírito Santo fala aquela palavra. E aqui está, ele o chama, lhe dá vida eterna e o traz à presença de Deus, a palavra de Deus. O que fez essa mensagem? Nos tirou de dentro das denominações. Para formar outra organização? Para exaltar o William Branham? Não.
Esse não é o propósito da mensagem. O propósito da mensagem é exaltar a Jesus Cristo e nos reunir no corpo, palavra do Filho do Homem, aqui no tempo do fim. O corpo de Cristo, a palavra manifestada, porque éramos seus pensamentos na eternidade, viemos ao mundo de uma forma permissiva, que havia familiar, mas em nós havia uma semente, havia uma gens, nos identificamos com a verdade. A exemplo da mulher do poço, que quando ela viu o Messias na frente dela, discernindo os pensamentos do coração, sendo ela uma semente eleita, ali estava a palavra encarnada, viva, com eficiência, para tirar para fora aquela vida que estava nela. Nenhum evangelho denominacional conseguiu aquilo. Veja, ela era criticada, chamada de mulher vulgar, uma prostituta qualquer, marginalizada, porque o evangelho denominacional não tinha poder para trazer aquela semente para fora. Mas quando a palavra manifestada, viva, feita carne, veja, o sol da justiça brilhou sobre a semente eleita, não há mais dúvida, aquela vida veio para fora. Essa é a mesma coisa, irmão. Eu lhe faço uma pergunta. Tudo que você tem é leitura? Só os quadros na parede? Vivendo do que alguém diz para você, do que é o profeta, o que é a mensagem, o que é o ministério do Filho do Homem? Vivendo de uma interpretação que diz que isso tudo é ismo da nuvem, que é um povo ridículo que vai batizar as pessoas em nome de William Branham, que dizem por aí que William Branham é Jesus? Você vive dessas opiniões? Você já recebeu a revelação de quem é Jesus hoje? A palavra feita carne. William Branham está na sepultura. Ele foi apenas um véu, atrás do qual estava a palavra manifestada. Ele nunca glorificou a ele mesmo. Seu intuito foi glorificar a Jesus, e ele o fez cabalmente. Foi aprovado por Deus, vindicado com o pilar de fogo, vindicado com a mensagem, vindicado pela ciência, vindicado pelos testemunhos, vindicado pelas pessoas que receberam esse poder. Meu irmão, busque o colírio com jejum e oração. Diga: Senhor, deixe-me enxergar essa verdade. Deixe-me enxergar o que está dentro da mensagem. Deixe-me enxergar o que está por trás desse véu. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que essa sementinha aí dentro brote, para que você possa ver Jesus em ação na sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.